Bom dia, meus irmãos. Que a paz e a alegria do Senhor preencham o seu coração neste início de dia. Eu agradeço muito a sua presença. Sei que cada um separou alguns minutinhos no meio de tantas responsabilidades e preocupações para se unir em oração. Às vezes, a gente acorda e as aflições se acumulam, problemas de saúde na família, o receio de não encontrar trabalho, conflitos emocionais que não passam, ou até aquele vício que parece mais forte do que a nossa vontade. Mas mesmo com tudo isso, você escolheu parar um pouquinho e buscar a voz de Deus, confiando que Ele é capaz de transformar qualquer situação. Então, sinta-se acolhido, como se estivéssemos todos num lugar aconchegante, compartilhando fé, dores e esperanças diante do Pai que nos ama. Neste encontro, vamos meditar num trecho do Evangelho de Marcos, em que Pedro, após ver o homem rico se afastar de Jesus por não conseguir largar suas posses, fala de como eles, os discípulos, deixaram tudo para seguir o Mestre. A resposta de Jesus é uma promessa forte. Quem abrir mão de coisas preciosas em razão dele e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, além da vida eterna no mundo que há de vir. É um texto que mexe com o nosso coração, nos faz refletir sobre o quanto confiamos em Deus e no que de fato esperamos ao segui-lo. Talvez a gente também se pergunte, vale a pena deixar certas seguranças para trás por causa do amor divino? Jesus aqui garante que sim, mas também deixa claro que esse caminho pode vir com perseguições e que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. É um chamado à humildade e à confiança no poder de Deus, que subverte as lógicas do mundo. Então convido você a ficar conosco até o fim desta oração. Vamos ouvir a voz de Cristo e depois elevar as nossas súplicas por todos que necessitam, enfermos, desempregados, pessoas envolvidas em vícios, famílias desestruturadas e quem mais estiver passando por turbulências. É um momento de entregar a Ele cada detalhe e pedir que a fé se renove, pois quando a gente crê, descobre que nada é impossível para Deus. Fique bem à vontade, respire fundo, abra o coração e deixe que este Evangelho ilumine o seu dia. No Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31, a palavra nos apresenta o seguinte episódio. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos." Respondeu Jesus: "Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros." Neste Evangelho, percebemos que seguir Jesus não é só uma questão de cumprir regras ou sentir emoções positivas. Trata-se de um compromisso que pode implicar renúncias reais, sejam materiais ou emocionais. No texto anterior, sobre o homem rico, ele não conseguiu se desapegar das posses. Agora, Pedro ressalta que eles de fato deixaram tudo e Jesus reconhece essa entrega. É um chamado à sinceridade interior. Será que estamos prontos a abrir mão de certas zonas de conforto se Jesus nos pedir? Jesus não promete uma vida isenta de desafios. Ele fala em receber 100 vezes mais nesta vida, mas com perseguições. Ou seja, há graças e bênçãos incríveis para quem se entrega de coração, mas isso não elimina as dificuldades. No reino, a matemática é diferente. A gente pode até perder algo que julgamos essencial, mas ganha muito mais em comunhão, fraternidade e sentido de vida. E mesmo nas perseguições, Ele está conosco. Essa clareza nos ajuda a entender que as provações não significam que Deus nos abandonou, mas podem ser oportunidades de amadurecimento da fé. O Evangelho termina com uma frase forte: muitos
Primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Isso sintetiza a inversão de valores no mundo de Deus, onde a humildade e o serviço contam mais do que a glória e o poder. No fim, o caminho de quem escolhe Jesus pode parecer loucura para quem ama só o sucesso deste mundo, mas traz a paz de saber que estamos alinhados com o amor verdadeiro. E é um amor que não decepciona, ainda que, humanamente, pareça difícil largar certas seguranças. Agora, abramos nosso coração a Deus e Jesus, trazendo nossas necessidades, confiando que Ele pode agir com cura, esperança, libertação, transformação e consolo, mesmo nas situações mais desafiadoras, pelos doentes que enfrentam dores crônicas, tratamentos longos ou diagnósticos que pesam. Senhor, vejo quantas pessoas acordam hoje sem ânimo de enfrentar mais um dia no hospital ou com aquele remédio que traz efeitos colaterais horríveis. Alguns até perdem as forças de rezar, se perguntando se a cura virá. Mas tu, que és o Deus do impossível, lembra-lhes que não há limite para o teu amor. Toca cada enfermo, faz surgir o milagre onde a ciência não vê saída, ou pelo menos concede consolo e paz que ajudem a enfrentar essa prova. Que os familiares não se cansem de apoiar e que todos entendam que a gente não vive só de forças próprias, mas da tua graça que sustenta até nos vales mais escuros. Eu creio, Senhor, que pode sim agir neste exato momento, levando alívio, esperança e até uma cura que surpreenda os mais céticos. Para quem está desempregado, temendo não conseguir mais sustentar a casa e a família. Pai da providência, imagino quantos se levantam mal, já preocupados com as contas, com a geladeira vazia e com o medo de não poder alimentar os filhos. A cada porta que batem, recebem um não ou nem sequer resposta. Mas tu és maior que qualquer crise econômica. Suplico que abras portas que pareciam fechadas, desperta oportunidades que ninguém enxerga e permite que a solidariedade se manifeste entre amigos, parentes e vizinhos, para que ninguém durma com fome ou passe vergonha extrema. Apressa-te, Senhor, em socorrer esses irmãos que, como aquele homem do Evangelho, cumprem muitos mandamentos, mas ainda sofrem com a falta de sustento. Que eles não desistam de confiar, pois para Deus tudo é possível. Pelos que enfrentam vícios, seja no álcool, nas drogas ou nos jogos de azar, e já não enxergam saída. Jesus libertador, penso em quantos se perdem em hábitos destrutivos, sentindo culpa e vergonha, mas incapazes de se libertar sozinhos. Alguns perderam quase tudo: família, emprego, dignidade. Carregam a dor de magoar quem amam e a sensação de serem indignos de perdão. Mas tu, Senhor, és a fonte da libertação. Tua palavra diz que uma árvore boa não dá frutos ruins, mas se a árvore está doente, tu podes curar. Concede a esses filhos a chance de recomeçar, a força para buscar ajuda em grupos de apoio, terapias ou clínicas. E se houver recaídas, que não desistam, mas encontrem a tua mão estendida, puxando-os do abismo. Tu és capaz de restaurar vidas e devolver sorrisos onde só havia lágrimas. Para quem atravessa crises emocionais, seja depressão, ansiedade ou conflitos internos, e se sente à beira do colapso. Pai amoroso, tantos acordam com o coração apertado, pensamentos negativos e a sensação de que a vida perdeu o sabor. Uns lutam contra a depressão sem querer levantar da cama. Outros sofrem de ansiedade, com o peito ofegante e o medo que paralisa. Dá a tua paz, Senhor, para esses corações cansados. Ajuda-os a encontrar profissionais competentes, amigos que ofereçam um ombro amigo e familiares que compreendam que isso não é frescura, mas uma dor real. E se as nuvens parecem escuras demais, lembra-nos de que o sol do teu amor está acima delas, pronto para aquecer quando a tempestade passar. Faz com que cada um perceba que há um futuro,
que há possibilidade de retomar a alegria e que o fardo pode ficar mais leve se for carregado contigo. Irmãos, se esta oração te trouxe paz ou inspiração, escreva nos comentários qual trecho mais te tocou ou apresente seu pedido de graça para que possamos rezar juntos. Ao clicar em like, você faz com que esta mensagem de fé e esperança chegue a mais pessoas que também precisam de uma palavra de coragem em meio aos desafios da vida. Inscreva-se em nosso canal, pois todos os dias mergulhamos nos evangelhos para renovar nossa esperança e nossa confiança em Deus. Hoje, vimos Jesus falando sobre cego guiando cego, sobre a hipocrisia de ignorar a trave no nosso olho enquanto reparamos no cisco do olho do outro, e sobre a importância de produzir frutos bons, pois cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Isso nos chama a uma grande responsabilidade, cuidar do nosso interior, pois a boca fala do que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio de amargura, inveja ou desamor, é isso que vamos espalhar. Mas se, ao contrário, a gente busca a presença de Deus, alimenta a fé e a compaixão, então brotarão palavras e gestos de amor que transformam o ambiente ao nosso redor. Seja qual for a cruz que você carrega, doenças, desemprego, vícios, conflitos, lembre-se de que não estamos sozinhos. O Deus que Jesus nos revela é um Pai que enxerga além das aparências e se preocupa com o que carregamos por dentro, convidando-nos a uma mudança de mentalidade que começa em nós e transborda em cada relacionamento. Essa mudança nem sempre é rápida, mas Deus caminha com a gente em cada passo, oferecendo força e consolo. E quando a gente faz a experiência de receber seu amor, surge uma humildade que nos impede de julgar, de apontar o dedo. Em vez disso, nos tornamos pessoas que ajudam, acolhem e espalham o bem. Que ao longo deste dia, você possa notar pequenos sinais de Deus na sua rotina. Talvez numa boa notícia inesperada, num conselho de um amigo ou mesmo num momento de silêncio, em que o coração se acalma. Abra-se a esses sinais, pois eles podem ser o fruto bom que brota de um coração que se une ao Senhor. E quando vier a tentação de criticar alguém sem lembrar das próprias falhas, que o Espírito Santo te lembre do Evangelho de hoje, convidando a se examinar primeiro, a cultivar uma árvore boa, de onde saem frutos de amor. Assim, passo a passo, nos tornamos luz no mundo, testemunhas vivas da misericórdia que nos alcançou. Amém.